Pessoal, eu estou aqui continuando a série de entrevistas que nós estamos fazendo com personagens importantes de Niterói que a gente gostaria que vocês conhecessem. Eu estou nessa noite com Álvaro Senra. Ele é um professor de chão de escola, ele tem uma tradição muito bonita, muito importante vinculada à educação em Niterói, e ele também é um dos nomes expressivos da literatura do município. O Álvaro tem vários livros, o livro Éden, de 2022, o Gatário, de 23, Esfera Luminosa, que ele está trabalhando, ele vai falar um pouco para a gente, é um próximo trabalho, e tem crônicas também, que eu queria mencionar para vocês, em especial, para não citar todas, uma crônica premiada, que é o Rio de Contos, 2022. A crônica foi o Incidente de Campo Grande, a gente vai falar também um pouquinho dessa sua veia cronista. E eu queria pedir, primeiro de tudo, Álvaro, para você contar quem você é para quem está nos assistindo. Pô, Léo, obrigado. Para começar, né, o convite me emocionou, fiquei muito feliz, que eu gosto muito de você, né. Eu acho que a primeira coisa a dizer é que eu não sou um personagem de Niterói, mas eu sou um personagem em Niterói, né. Eu vim da Baixada Fluminense, filho de uma família metalúrgica, né, estudei a vida inteira em escola pública, depois fiz história na UFRJ e comecei a vida como professor. Eu sou professor de chão de escola, eu me orgulho disso. Às vezes eu vejo as pessoas que são professores dizer que são escritores. Estou professor do Cefet, não é legal contar da onde, né? Sim, eu dei aula em tudo que é lugar, de quinto ano após a graduação. Aqui em Niterói, eu vim morar em 95, né? E eu trabalhei em tudo que é pré-vestibular conhecido que tinha na época aqui, né? O Argumento, o MV1, o GPI, nem sei mais o que mais, né? E desde 2004 eu sou professor do Cefet, né? Eu trabalho no ensino médio, na pós-graduação, lá, né? Em Pensamento Social, do aula de Pensamento Social Brasileiro, na pós. E eu adoro dar aula, né? Eu tenho uma carreira de 40 anos que começou na Prefeitura de Belo Horizonte, em 85, uma carreira onde eu nunca tive nenhum problema sério. Álvaro, como que você se decidiu pela educação? Tem um fato na sua vida? Você desde criancinha pretendia ser professor? Eu tinha tias professoras, e elas me influenciaram muito. Algumas tias minhas eram professoras. E eu acho que também tem um componente social nisso aí, né, Léo? Era a carreira possível. Era a carreira possível para quem vinha da classe trabalhadora, né? Eu, por exemplo, cheguei a fazer direito na UF, mas eu não consegui levar adiante, porque eu tinha filho pequeno, eu trabalhava muito. A docência, o ser professor, por mais que seja desvalorizado, hoje, a gente tem que entender isso como uma perspectiva, né? Para o filho do trabalhador, a perspectiva de ser professor é um ganho pessoal, de respeito, né? E na minha família não foi diferente. Eu tenho orgulho de ser professor de história, gosto, né? E não tenho o que reclamar, eu sempre curti muito, tá? E você também é de sociologia, né? Eu fiz doutorado em sociologia e na pós, lá no Cefet, eu dou aula de Pensamento Social Brasileiro. Ou seja, é uma carreira, uma vida também muito dedicada à academia, à formação, à reflexão, né? E ao mesmo tempo à ação concreta nas escolas, né? E também a militância política, né? Que eu sou fundador do PT, na Baixada Fluminense, e até hoje sou filiado, né? Embora hoje não acredite mais nas fronteiras rigorosas entre os partidos de esquerda, né? Mas a militância política me acompanhou também durante muitos e muitos anos. E como é que a literatura emerge desse processo? Como é que isso acontece? Porque teus livros são mais recentes, né? Você vai lançar os livros mais para cá, já mais perto, né? Como é que isso aconteceu? Léo, é isso que eu acho que é o tema mais importante do nosso bate-papo, meu querido. A literatura ela emerge de uma série de coisas a partir da distopia que é o Brasil atual. E aí entra o que eu poderia chamar de uma espécie de crise pessoal. Tem um livro teu que é falando exatamente de um processo pós-apocalíptico, né? Conta um pouco. Bem, o que eu poderia dizer para você, talvez não esteja acontecendo só comigo, só que eu resolvi desovar isso, né, escrevendo. Nós perdemos, como professores de história, né, qualquer zona de conforto. De uns anos para cá, vem um cara chegando na aula e dizendo para você que o nazismo é de esquerda. O professor, né, ele começou a sofrer assim, uma série de, não diria nem de concorrência, mas de ataque mesmo. Escola sem partido. Escola sem partido, né? Isso começou a me incomodar muito. Ao mesmo tempo, Léo, também começou a me incomodar as correntes principais, né, que começaram a pulular no meio acadêmico. E eu falo isso sem receio, sem medo de críticas, tá?
meu posicionamento é claro, o identitarismo, né, a perda de importância da totalidade como objeto de estudo, a fragmentação, o carreirismo mesmo. Eu comecei a ficar meio de saco cheio, a verdade é essa. E a gente também, na esquerda, está com muita confusão teórica também de que os trabalhadores e trabalhadoras estão no centro das lutas que amparam, sustentam e retroalimentam as lutas das pessoas negras, mulheres, trans, etc. Né? Estão na luta de classe. Na verdade, na minha opinião, estão no meio da luta, só que sob condições muito diversas. Por exemplo, eu sou de uma família fordista. Sabe meu pai, o cara que teve o mesmo emprego a vida inteira, não corria, né, a estabilidade. Hoje você vê, né? Há uns anos atrás, há muito tempo que eu não pegava o trem para a Baixada, né? Então eu vi no trem, numa situação lá que eu tive que ir de trem, o cara trabalhando de 8 da manhã às 10 da noite, sem direito social nenhum, ralando que nem um louco, né? E dizendo que era abençoado, que direito não interessava, queria vencer na vida. Esse cara é um trabalhador. Não, só que os trabalhadores eles foram passando por mudanças muito grandes, né? É uma coisa assim, tudo isso me deixou muito incomodado. Né? E a produção acadêmica, eu tenho vários títulos acadêmicos publicados também, ela começou a me enfastiar um pouco. Então eu resolvi desovar a minha inquietação em outros caminhos, Léo. E aí é que nasce o Éden, né? Que é esse livro que vai mostrar. O que é Éden? Éden é um Rio de Janeiro destruído no contexto do bolsonarismo. Eu radicalizo o contexto do bolsonarismo a um ponto que a cidade é destruída pelas decisões de um hipotético segundo mandato. Você imagina um lugar onde vai aplicar todas as ideias deles. E não, aí... eu imagino uma coisa pior, Léo. Como? Eu imagino um segundo mandato do Bolsonaro, ele declarando guerra à China, num contexto de radicalização, e o Brasil sofrendo um ataque nuclear. As poucas pessoas que restam, evangélicas, ouvem no rádio, né, que a saída está em Éden, só que Éden é um bairro da Baixada Fluminense. Eu pego, né, eu faço um diálogo com o êxodo bíblico e pego o pessoal indo da zona norte do Rio de Janeiro em direção a esse Éden, pegando tudo destruído. Isso é um spoiler, nem verdadeiro spoiler, né? Mas é uma história interessante. O livro foi finalista. Meu primeiro livro foi finalista de um concurso de literatura fantástica. Foi de 2022, 2022, né? E, assim, eu imagino um segundo mandato do Bolsonaro a destruição total das regras de civilidade, se não a própria destruição. Imagina o Brasil tomando partido num conflito no Oriente Médio, né, e a gente sofrendo as consequências disso. Isso é bem isso. Depois, e o Gatário, né, que eu acho que também é muito interessante, né? O Gatário é uma... Bom, é melhor você falar, né? Ele mexe com essa questão... No Gatário, eu falo dos gatos, que eu sou apaixonado por gatos. Não sei se você é. Eu gosto muito. Mas eu sou uma pessoa que gosta do gato, assim, mais até do que do cachorro. Eu gosto dos dois, mas o gato eu gosto muito. Eu gosto dos dois, mas ao falar dos gatos, eu falo das pessoas. Eu falo do que é a relação dos homens com os gatos. Eu fui criado numa casa, na infância, onde se o gato não caçasse rato, ele rodava. O gato tinha uma função de caçar rato, onde meu avô pegava os filhotes recém-nascidos e afogava porque não tinha como cuidar daquilo tudo, né? E hoje você lida com os gatos da classe média, né? A criançada, os pequenos burgueses, né? Eu faço uma relação... Eu acho que eu faço um livro pessimista sobre os seres humanos, né? Mas pego como a relação deles com os gatos foi mudando ao longo do tempo, essa coisa toda. E eu vou lançar agora, em maio, e vou convidar você para o lançamento, né? Um livro que eu discuto certezas e incertezas, que é uma história a partir de um tio meu que viu um disco voador. Olha... Em Campo Grande, só que não era um tio, era o tio. No Mato Grosso do Sul? Campo Grande aqui na Zona Oeste do Rio. Era um veterano da Segunda Guerra, um cara que dirigiu um orfanato evangélico, né? Então ele não era um tio, ele era o tio. Então a história repercutiu. E isso me marcou. Então essa história aparece. Eu vou pegar essa ponte, né, para discutir certezas e incertezas. Porque a gente está numa época, nós que somos de esquerda, eu sou um cara de esquerda, nós também estamos vivendo muitas dúvidas e incertezas, né? A gente é posto na defensiva o tempo todo, Léo.
A impressão que eu tenho é que a direita cria fato, porque a direita está sempre um passo à frente. Ela joga... Sempre levando a gente para um campo da mentira escandalizadora, né? Botando a gente contra o povo. Né? Da mentira escandalizadora, do isolamento, que é um risco, inclusive. Nós corremos muito, né, o risco do isolamento social, cultural. É um risco, né? É um esforço. Se você pegar, por exemplo, na década de 80, embora nós sempre fôssemos minoritários, a gente não pode ter ilusão com esse país, né? Mas a impressão que eu tinha é que você tinha uma receptividade maior. Você tinha uma receptividade maior. Era mais arejado, né? A gente conseguia implementar propostas mais avançadas. Daí vem, né, combinando com a eleição daquele infeliz, se você é permitido dizer isso no programa público. Não, é mais que infeliz, né? Desgraçadamente tivemos o Bolsonaro como presidente do Brasil. Não somente ele, mas aqueles que pavimentaram o caminho para ele, como o Moro, por exemplo. Claro. São os infelizes, né? Não, isso as repercussões são imensas, né? Os personagens culturais que ajudaram o bolsonarismo vão desde as figuras mais exóticas e estranhas, tipo o programa da Luciana Gimenez, lá na Rede TV, que ficava dando palco, passando por grandes conluios internacionais, né, que o Moro é, na minha opinião, uma peça-chave. O que acontece no Brasil está num contexto internacional de domínio sobre o nosso país, de quebrar a soberania nacional, um projeto nacional de desenvolvimento, né? E, ao mesmo tempo, é incrível como esse projeto tão nefasto se apoiou no nome de biografias tão sofrivelmente ruins. Ou seja, eu já brinquei, Álvaro, com adversários políticos bolsonaristas na Câmara, dizendo: eu estou do lado de Pagu e você do Roger, do Ultraje a Rigor. Eu estou do lado de Portinari e você está do lado do Danilo Gentili. Eu estou do lado do Paulo Freire e você está do lado do Olavo de Carvalho. Essa absurda mediocridade desses personagens, né, liderando um movimento de massas, é incrível, assim. Eu não acreditava, eu nunca pensei na minha vida que eu ia ver isso. Mas, Léo, eu também acho, Léo, mas eu acho que a gente foi pouco atento, a gente teve pouca atenção a coisas, né, subterrâneas. Qual de nós tinha ouvido falar de Wilson Witzel 3, 4 dias antes da eleição de 2018? Ninguém imaginava que ele era. E quem era o Wilson Witzel? Quem era esse cara? Né, uma nulidade, né, e de repente explode. Então, assim, se você pegar a história do fascismo, do neofascismo, é uma história de um amontoado, de um arrazoado, né, de senso comum, mentira, mas muito bem manipulada, muito bem usada, né? Eu quando era adolescente, eu adorava a primeira série do Jornada nas Estrelas. Eu sempre adorei essas coisas. Eu vejo programa de astronáutica, de OVNI, eu adoro essas coisas. E tinha um episódio que era incrível, que os caras chegavam num planeta que era nazista. Qual é a história, né? A Alemanha foi o primeiro país a ter televisão. Então as primeiras imagens da Terra de televisão que chegam a esse planeta são imagens da Alemanha nazista. Então os caras se inspiram para criar um sistema, né? Então eles têm um domínio. Eu preciso falar, meu Deus do céu, basta conversar com o motorista de Uber. Eu conversei com o motorista de táxi há 2, 3 meses, o cara diz assim: pô, acabaram de pegar quem matou a Marielle. Quem é? E foi o PT. Como assim? Todo mundo é sempre assim, todo mundo já está sabendo que foi o PT. Como? Daí falou o nome do Brasão, mas o Brasão é do PT. O Brasão é do PT. Mas outro dia eu soube que aquela besta lá do Nicolas não sei o que lá, repetiu essa história. Então, assim, é mentira, né? Então, assim, é uma situação, um contexto muito difícil, em que eu penso, Léo, que a literatura, a arte, né, elas eu considero a literatura, né, eu queria até deixar uma coisa bem clara, assim, eu tenho muito pudor com o que eu faço, sabe, Léo, muita modéstia, eu tenho muita dificuldade de dizer assim: eu sou um escritor, eu sou um professor que escreve. Eu sou um professor, a minha vida adulta toda foi sendo professor, né, a fala é a arma do professor, né? E hoje eu escrevo também. Mas eu tenho a impressão que a literatura, ela, por não oferecer uma resposta rígida à arte, ela pode oferecer as angústias que podem levar pessoas a pensar. Sim.
Então, assim, é por isso que eu, nos últimos 2, 3 anos, eu comecei sistematicamente a escrever. Eu sou muito disciplinado, né? Eu comecei no PCdoB, né? O meu partido é bom de disciplina. Na verdade, eu comecei numa dissidência do PCdoB, ala vermelha, né? Sim. Então, assim, na militância, a gente aprende a disciplina. Eu sou muito disciplinado para escrever, eu tenho escrito muito. Que ótimo. Né? Então, assim, eu vejo não digo uma saída, mas um atenuante. Mas é inegável que a gente vai precisar de novas estratégias. E a gente precisa disso, Álvaro. A gente precisa de ação política, mesmo que seja provocando através de livros, né, como o Éden, como o Guattari, que você está colocando, né, e o terceiro livro você está colocando, eles oferecem uma visão distópica, ou então às vezes pode ser colocada como pessimista e tal, mas também isso é uma denúncia, né, e eu não deixo de ver assim, uma forma de expressar indignação com esse momento, uma forma, mesmo que com esses contornos mais sombrios, né? Mas eu acho que ainda assim é decisivo que a gente faça isso. Os contornos sombrios às vezes são importantes para provocar uma reação. Exato. Né? Nós estamos hoje, nitidamente, não somente no Brasil, mas eu diria no mundo em crise. Isso. Talvez tirando o Extremo Oriente, né, onde o iluminismo, a racionalidade ainda se mantém fortes, a gente vê a extrema-direita agressiva em todo o mundo, né? E a extrema-direita são as sombras. Sim. A noite, a longa noite, né? Tanto que para enfrentar, veja só, para enfrentar uma personagem das trevas, como a Bolsonaro, a gente teve que fazer aliança com... E muitos amigos meus de extrema esquerda não compreendem isso. Ah, não. Mas a gente tem uma tradição na esquerda, e a gente já encontrou essa tecnologia grandiosamente na Segunda Guerra Mundial. Né? Sim, a Frente Popular. A frente. Você trabalhar com a ideia de unir todo mundo contra o nazismo, de unir todo mundo contra o... Eu acho que ela é decisiva para enfrentar, e na minha opinião, isto numa eleição que a gente vence por 1%, vale lembrar que tudo que Bolsonaro fez, ele perdeu a eleição com uma distância mínima eleitoral do Lula, foi muito perto, a gente ficou muito nervosos na apuração. Esta distância, ela só pôde ser imposta como derrota ao bolsonarismo porque a gente conseguiu, de alguma maneira, fazer com que a Rede Globo, que tem interesses que não são os nossos, não são os interesses populares da classe trabalhadora, acabasse contra o Bolsonaro, em aspas, né? E setores da própria direita que se deslocaram na nossa direção. Eu acho que é super importante isso. Não, pode falar. Não, sim, eu vejo, por exemplo, hoje, né, outro dia eu li que a Rede Globo está numa crise, não sei o quê, e eu fico pensando, embora os interesses dela não sejam os nossos, num contexto como hoje de brutal, né, postura defensiva, você vê, por exemplo, outro dia eu vi o Fantástico, eu não vi o Fantástico há anos, eu vi pessoas falando dos negros, do direito do pessoal LGBT, né, essa coisa que você não vai ver na Record. Uhum. É incrível isso, como determinados contextos de crise podem nos levar a ter abertura para fazer certas alianças. Uhum. São as alianças que a gente quer, a política não é feita sobre o que a gente quer. É uma dialética muito difícil do que a gente quer e o que a gente pode fazer. Eu penso assim, né? Também. É uma dialética muito difícil. Aquilo que a gente quer é uma coisa, aquilo que a gente pode é outra. E às vezes é necessário recuar, às vezes a gente pode avançar. Não é fácil. Não é fácil, meu querido. Não é fácil. Eu lido com jovens, com adolescentes, até com adultos que não conseguem sair das redes sociais. As redes sociais são tensionadoras, né? E o ato de ler, ele é um ato, na minha opinião, muito libertário. É um ato em que você dialoga com o livro, dialoga com você mesmo, né? O livro tem uma coisa legal, você pode voltar atrás, você pode marcar uma página. Eu tenho uma coisa assim que deixa os outros loucos, mas acho que livro bom é livro rabiscado, com borra de café, né? Marcado. Eu tenho o hábito de botar a orelha no meio do livro, né? O livro é uma relação íntima, né? O livro você trata bem, trata mal. E eu acho que eu li uma época muito, até por falta de tempo, né? Muito no Kindle, né? Mas hoje eu tenho redescoberto o livro físico. Né? O cheiro de um livro novo, o amarelado de um livro velho. Pô, tudo isso é muito gostoso, Léo.
E as pessoas também não leem, né, geralmente, tanto quanto antes, né? Também eu acho que o avanço dessas plataformas, ele não é uma substituição automática garantindo que todo mundo está lendo como antes, né? Eu acho que as pessoas estão lendo muito menos, né? Eu acho que isso está... Eu acho que na média, eu acho que tem mais gente lendo e mais gente lendo menos. O que nós temos hoje, que eu percebo como professor, é tipo assim, um conhecimento muito panorâmico, mas muito raso. E ler é muito bom, né? Eu gosto muito de ler. Eu acho que eu tenho, né, eu trabalho no Cefet, que é um lugar onde tem muitos alunos que gostam de ler. De vez em quando eu presenteio algum aluno com um livro, né? Então, assim, eu vejo nos livros o meu mundo. O livro, né? O livro, desde muito novo, né? O livro sempre me armou muito, inclusive para a militância. O livro sempre foi um diálogo, um momento de repouso do trabalho, da militância, né? E eu acho que a gente tem que lutar pelo hábito da leitura. Importante. Inclusive, assim, aqui nós estamos numa livraria pequena de bairro, né? Aqui no Ingá. Fala dela um pouquinho, que às vezes a gente já faz... Eu lanço livros aqui, eu acho que ele tem que dar uma importância enorme a esse tipo de espaço, como um espaço do bairro, né? A livraria do bairro. A livraria do bairro é uma coisa, a ideia de uma livraria de bairro é uma coisa muito legal. E a gente precisa ter cada vez mais isso, né? Álvaro, me fala, assim, já que a gente está recomendando as pessoas que leem, como as pessoas podem acessar o Gatário e o Éden, como elas podem adquirir os livros, onde estão disponíveis? Eu sempre indico comprar pela Livraria da Ponte. Legal. É simples, é só jogar no Google, Livraria da Ponte, Niterói. E nós vamos colocar também no vídeo o link certinho para o pessoal. Eu dou uma força, né? Mas pode ser comprado. A editora, na Zona Sul do Rio, algumas livrarias vendem. Qual editora que ele saiu? 7 Letras, uma boa editora. Excelente. Boas, né? Agora o próximo vai ser pela Foliano, que é uma editora muito interessante também. Vai ser um livro muito bonito, uma capa muito bonita. Legal. Tá bom? E vamos fazer uma bela festa quando ele for lançado. Faço questão de estar ao teu lado e vai ser muito bom. Pessoal... isso, né? É isso. Eu conversei com o professor Álvaro Senra, que é predominantemente um educador, mas que escreve. E a gente está aqui também aproveitando para falar de boa literatura produzida na cidade de Niterói. Mesmo que o Álvaro venha da Baixada, ele está em Niterói, como ele se posicionou desde o início aqui. Então, observem assim, essa importância da leitura no nosso combate a favor, né, da civilização, a gente falou disso aqui um pouco, e acessem, né, os livros e a obra do professor, porque a gente vai estar com isso também assim, aumentando o espaço crítico, o debate e a reflexão. Álvaro, suas considerações finais aí. Agradecer pelo espaço, e dizer que eu admiro o seu trabalho, Léo. Você é um excelente parlamentar, foi um excelente secretário, né? E que a gente vai continuar junto no combate por uma Niterói, um Rio de Janeiro, um Brasil, um mundo, por que não dizer, né? De democracia, justiça, de luzes, né? Parabéns pelo seu trabalho. E vice-versa, Álvaro. Uma honra para mim te entrevistar, eu te agradeço muito. E a gente vai estar junto em muitas batalhas adiante. Com certeza. Valeu, galera.